de Jesus, a gente começa a entender o modo de ensino de Jesus. O modo de ensino de Jesus é o modo de líder. É diferente de um chefe. O chefe quer que você faça e não te orienta no que você deve fazer. E impõe um medo sobre a pessoa para que ela tente fazer sem incomodá-la. Mas quando tem um líder, o líder, ele vai, abraça a pessoa e se você não sabe, eu vou te ensinar, para que você faça com maestria isso que precisa ser feito. E esse é o papel de Jesus. Esse é o modo de ensino de Jesus. Jesus vem e nos ensina através de testemunhos, através de ações que Ele faz, para que nós possamos chegar diante do Pai. Aleluia! E todo aquele que aceita o seu testemunho confirma que Deus é verdadeiro. Aleluia! Quando a gente olha os testemunhos de Jesus, as ações de Jesus, a gente começa a entender que somos capazes de conversar com Deus, que somos capazes de acessar um local que é restrito a poucos. Por que a poucos? Notem que o texto diz: ele dá testemunho daquilo que viu e ouviu. Mas como são poucos os que creem no que ele diz. Desde o tempo que foi escrito a Bíblia, já estava sendo ilustrado que seguir a Cristo é a obra para poucos. Nem todo mundo tende a acreditar. O que nós mais vemos são ateus. Ateus em um mundo que há tantas informações. Mas o incrível é que Deus tem tomado esses ateus e tem transformado eles. Quantos ateus, quantas pessoas que em um dado momento da vida desacreditaram de tudo, hoje estão professando a sua fé em Deus através de Cristo. Mas por que eles professam? Porque eles também viram os testemunhos de Jesus. E quando eles foram confrontar essas informações, eles notaram que não é somente uma utopia, e sim é tudo verídico. E prova disso que hoje nós vemos grandes cruzadas acontecendo e vemos tantas pessoas sendo curadas de doenças, tantas orações sendo feitas e tantas pessoas sendo curadas. Ou seja, nós não vemos um Deus que está parado numa imagem, mas nós vemos um Deus que ferve dentro do nosso coração. E esse é o convite de Jesus, esse é o convite que João faz hoje para nós, para que nós possamos abrir caminho para que Cristo opere em nós. E a gente consegue fazer isso quando a gente entende que nós precisamos analisar o que Jesus fez. O que ele fez? A primeira coisa que ele fez foi entrar em oração. Nós vemos o início da jornada de Cristo. Jesus Cristo, ele não começou como um mestre. Ele começou como um carpinteiro, o filho de José. Notem que quando ele senta para ensinar os mestres da lei, eles ficam perplexos e falam: mas esse não é o filho de José? Mas aí Deus está mostrando que para chegar no ápice, a gente precisa começar de baixo. A gente precisa entender cada passo. A gente precisa construir cada dia de um modo mais presente com Deus, mais presente com o Espírito Santo. E quando a gente começa a entender que é através do Espírito Santo
Santo, através dos exemplos de Jesus, é que nós conseguimos a conversar com Deus, conseguimos a fazer milagres acontecerem. A gente para de dar ouvido ao mundo e começa a focar em Deus. Porque a gente começa a provar uma água que o mundo não prova. A gente começa a beber de uma fonte em que quanto mais você bebe, mais sede você tem. Quanto mais bênçãos você recebe, mais bênçãos você Oh, quer. glória a Deus. Quanto mais Aleluia. a sua família É verdade, tem clamado por você, mais você ora e mais você tem certeza que Deus vai transformar. Aleluia. Quanto mais o diabo tenta pisar em você, mais os seus joelhos se dobram diante de Jesus. Glória a Deus. E Ele é quem está na frente. É Jesus quem entra na frente. Antes o diabo tinha acesso para acusar as pessoas direto a Deus. Mas depois de Jesus, na vida de Jesus, nós temos um advogado que advoga por nós. O diabo não tem mais permissão de acusar-nos diante de Deus, porque Jesus está na frente. Ele está impedindo que isso aconteça. E Jesus vem e nos ensina que, por mais erradas que as ações que nós tivemos antes de ter um encontro com Ele, a gente pode errar todos os dias, mas é importante que a gente entenda que a gente não pode errar as mesmas coisas todos os dias. E se a gente erra uma vez, duas vezes, isso já traz insumos o suficiente para que nós possamos olhar para Cristo e assim perdoar. Por quê, irmão? Porque tudo começa dentro de nós. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós, uma centelha divina dentro de nós. A Bíblia diz que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E o diabo, ele luta dia a dia, não para destruir a nós, mas para destruir a imagem e semelhança de Deus que há em nós. E vem Cristo e coloca um fim nisso. Mas João nos diz que são poucos os que creem. E é o que nós vemos no mundo. É muito fácil a gente se deixar fluir pelos deleites do mundo, pelas facilidades que o mundo nos oferece. Mas agora, quando a água bate na bunda, a gente aprende a ajoelhar, a dobrar os joelhos e clamar ao Pai. É quando a gente não vê mais sentido nas coisas. É quando Deus começa a operar. Deus permite que a gente caia na lama de cara, para que nós possamos entender o nosso papel diante de Deus. Nós possamos aprender a colocar Deus no altar, aonde Ele sempre deveria estar. Oh, glória. E nós, como servos dele. Aleluia. E a Bíblia diz, João diz que o Pai transbordou Jesus o Espírito. Mas por que o Pai transbordou Jesus o Espírito? Porque Jesus nos ensina o caminho de estar na presença de Deus. Ele nos ensina que nós precisamos orar e jejuar. A primeira coisa que Jesus fez foi em jejum, 40 dias no deserto. Depois Jesus vem e nos ensina a orar. Todas as retiradas que Ele faz de oração é nos ensinando que a gente precisa ter esse encontro, esse momento com Deus. Quando Jesus se afasta no Monte das Oliveiras para orar com os discípulos, Jesus nos mostra que até certo ponto vai ter pessoas junto de nós, mas vai chegar um momento que nós vamos estar sozinhos
E nesse momento sozinho, é somente Deus quem pode falar com nós. E é isso que Deus nos direciona, a nós a caminharmos em direção a Ele, a nos separarmos de tudo. Ah, mas eu gosto de orar em família. É maravilhoso isso. Mas também a gente precisa orar sozinho. A gente recebe as bênçãos no coletivo? Recebe. Mas quando a gente aprende a ter um íntimo com Deus, não somente nós, mas toda a nossa casa é abençoada. Porque através de nós Deus começa a operar. É através de nós que os milagres de Cristo começam a se materializar. Glória a Deus, E aleluia. aqui fica a análise para nós. Primeiro ponto, nós precisamos aprender com os testemunhos de Cristo. Entender Cristo como um líder. E um líder é aquele que abraça o seu mentorado e ensina ele a caminhar junto. Porque o sucesso do mentorado também é o sucesso do líder. E Jesus faz isso com maestria. Tanto que Jesus ele poderia ter pego homens da lei, pessoas inteligentes da época, mas ele pegou pessoas que eram despreparadas para mostrar para nós que, indiferente da situação que nós estamos, Cristo ele está de braços abertos a nos receber. Cristo ele está de braços abertos a nos usar, conforme a gente permite que Ele se entre em nós, conforme a gente permita que o Espírito Santo opere em nós. Glória a Deus. Aleluia. Oh, glorioso Deus. O segundo ponto é reconhecer os milagres de Cristo. A gente só vê os testemunhos de Cristo, é somente informação que a gente vai colocando para dentro de nós. Mas a partir do momento que a gente aceita esses testemunhos, aceita a trilhar o mesmo caminhar de Cristo, é quando o Espírito Santo começa a nos direcionar a caminhos que só Ele pode nos ensinar. E olha, em momentos a gente vai estar caminhando por um caminho que a gente vai se perguntar: por que eu estou vindo por esse caminho? O outro é bem mais fácil. Mas o caminho fácil nem sempre é o caminho de Deus. O caminho fácil ele não traz conhecimento para nós. O caminho fácil é fácil porque a gente já sabe o que vai ter lá na frente. Mas o caminho de Deus é o caminho que a gente aprende a confiar nele. É o caminho que Deus nos direciona de olhos vedados. Oh, glória. Para que nós aprendamos a confiar nele, a entender que Cristo é o centro da nossa vida e que o Espírito Santo é o nosso professor. E é, como diz em Romanos, é através do Espírito Santo que a nossa oração chega a Deus. Aleluia, Jesus. E para nós termos essa comunhão com o Espírito Santo, a gente precisa entender que nós precisamos exercitar dia a dia, até que isso vire um processo intrínseco em nós de aprendizado contínuo. A gente precisa ter o entendimento de que nós precisamos orar todos os dias, precisamos separar um momento para Cristo. Ah, mas o meu dia é muito corrido. Irmão, começa com 10 minutos separando para Cristo. Todo dia lendo a Bíblia 10 minutos. Todo dia orando 10 minutos. E conforme vai passar os dias, a gente começa a notar que esses 10 minutos eles vão se estendendo. Porque cada dia, quanto mais a gente está na presença de Deus, mais a gente quer conversar com Deus.
mas a gente quer sentir o carinho de Deus. E no final, termina dizendo, João diz que quem crê no Filho tem vida eterna. Aleluia. Por que tem vida eterna? Porque aprende a caminhar na direção de Cristo. Aprende a entrar pela porta estreita. Se fosse uma porta larga, todo mundo iria. Mas como a porta é estreita, como diz, nem todo mundo vai se agradar com Cristo. E aqui termina dizendo que quem não obedece ao Filho não tem vida eterna. Porque a gente está andando contra o querer de Deus. E o querer de Deus é o melhor para nós. Nós não temos o dom de entender o que vai acontecer no amanhã com nós. Quem faz isso é somente Deus. E Deus nos direciona dia a dia a trilhar o melhor caminho para que os projetos deles se cumpram na nossa vida. Glória a Jesus. E os nossos também. Como Neemias, Deus tirou Neemias lá do exílio dele e colocou ele para fazer uma obra para Deus, subir as muralhas, reconstruir Jerusalém. Mas tudo começou com um projeto, e o projeto de Neemias começou lá no exílio. Ou seja, gente reclama de barriga cheia, a gente reclama, não tem tempo para orar, eu não tenho tempo para isso, para aquilo. Mas Deus vem e nos ensina com uma palavra, que é nos momentos difíceis que a gente precisa aprender a trabalhar. A gente precisa aprender a projetar, a planejar, para que Deus nos direcione a completar esse projeto. Quando a gente tem esse planejamento, a gente consegue traçar metas. Mas o projeto, a concretização do projeto vem de Deus. Não adianta a gente querer traçar metas com coisas supérfluas, com ações que não nos conectam ao Pai. E quando a gente entende que tudo que nós temos que fazer precisa estar conectado com o Pai, os nossos planos, eles começam a ser desenhados de outra forma. Eles começam a ser desenhados não para abençoar somente nós, mas para abençoar a todas as pessoas que estão próximas a nós. Neemias, o projeto de Neemias, não estava abençoando somente ele, mas estava abençoando toda a Jerusalém. Aleluia. Mas Neemias também nos ensina que o diabo vai se levantar contra. Quantas ações negativas tiveram no trilhar de Neemias para fazer com que ele desistisse de construir um muro. Mas Deus direcionou ele. E como o foco dele estava em Deus, nada, nenhuma ação do mal teve a força para vencê-lo. Todo mundo falando palavras negativas contra ele, e ele preferiu dar ouvidos a Deus. Aleluia. As pessoas, elas vão falar mal de nós, elas vão falar mal quando você passar a sair do meio onde elas estão envolvidas. Elas vão falar mal de você pelas costas. E as pessoas vão começar a sair da tua vida. E a gente não precisa ficar triste quando as pessoas elas começam a sair da nossa vida. Porque só Deus sabe o
que há no coração das pessoas. No WhatsApp tem uma ação que você escreve e coloca o programa para já apagar, depois que a pessoa lê aquela mensagem. E Deus está dizendo, essa pessoa que eu tirei do teu caminho, ela escreveu coisa contra você. Eu estou tirando porque ela vai ser uma pedra no teu caminho. Ela vai ser algo que eu estou tirando da tua vida. Porque eu vou colocar pessoas que venham a somar com o plano que eu tenho para a tua vida. Ô, glória! Todas as pessoas que Deus vai colocar no teu caminho, mesmo no momento mais difícil, são pessoas que vão estender a mão para você ter forças, para você se sentir abraçado por Ele. E essa é a magia de Deus. Essa é a magia de termos o entendimento de que nós precisamos estar na presença de Deus para que os nossos passos eles estejam rumo à vida eterna. Ô, glória! E que nossa passagem aqui, todas as ações que nós façamos aqui, elas venham abençoar não somente a nós, mas a N gerações à nossa frente. Ô, glória a As Deus! dificuldades que nós estamos passando hoje são as dificuldades que os nossos filhos não vão passar. Porque nós já colocamos um basta dessas ações do mal. E que os nossos filhos, eles vão ter os desafios deles. Para que eles também precisam aprender a estar na presença de Deus. E assim é Deus. Deus vai permitir que várias pessoas andem com nós. E nesse caminho, nessa trajetória, Deus vai afastando essas pessoas e deixando a quanto mais próximo da nossa bênção. Somente as pessoas que podem estar, que venham somar com essa bênção. Somente as pessoas que estão na mesma sintonia que você para receber a bênção. Porque Deus não vai permitir que ninguém venha receber a bênção junto com você para receber o mérito de eu estive com ela quando ela conseguiu isso. Não, quando você conseguir tua bênção, você vai estar sozinha, porque você vai reconhecer que Deus é quem estava com você. Ô, glória a Deus! Aleluia! Deus! Ninguém vai poder Ô, olhar para glória! você e dizer, eu estive junto com Ah, você. glória a Deus! Eu também tenho mérito nisso. Não. Deus vai tirar todas essas pessoas, oportunistas da tua vida, para que você venha tomar posse da tua vitória, em nome de Jesus. Amém? Amém! Aleluia, Glória a irmãos. Deus! Que essa palavra venha germinar em nosso coração, assim como ela germina no meu coração. Amém? Que não somente nós, mas a nossa casa também seja abençoada. Glória que a nossa Deus! casa Aleluia! venha receber as dádivas Que assim de seja, Deus. meu Pai, conforme a Que tua vamos palavra. ser quebrantados Amém. em nome do Senhor Jesus Cristo. Para que o Espírito Santo de Deus possa operar em nós, possa operar neles e possa operar na igreja. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Obrigado.